Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Record Paulista e hoje já com o Mané vai viralizar isso aí, hein? Isso aí tem potencial para viralizar. Pegou, né, e uma abrição de boca é feio, mas é um aquecimento necessário para quem utiliza muito a voz, como é o nosso caso, tá? Estamos chegando e já de imediato solicitando, pedindo, exigindo, requerendo a sua participação. Queremos que você dê o seu palpite. O Bragantino, massa bruta, recebe o Corinthians em Bragança Paulista. Para você, Marcelinho, resultado do jogo, ontem você acertou, hein? 1x0 para o Palmeiras, você acertou ontem. E hoje, Bragantino e Corinthians? 2x0 Bragantino. E aí? E você, pai do Emanuel? 2x0 para o Corinthians. Daqui a pouco eu pego o palpite da turma lá do Twitter, porque agora, né, é o jogo do dia. Gol de placa seu. Assisti aqui na Record. Record, R7, Record Plus, você vai ficar sabendo de tudo. Santos e Palmeiras deu uma certa lógica. O Palmeiras já muito mais montado, né? Muito mais consistente, acabou batendo o Santos, placar magrinho, 1x0. E o São Paulo? São Paulo tem uma pauleira, hein? Será que o São Paulo passa pelo São Bernardo? Ah, o Juninho falou que não. Eu também acho que não. São Paulo está numa situação complicada. E a última provocação para nós, na realidade não é uma provocação, é uma convocação. Atenção, meu amigo torcedor de Jaú. A turma de Jaú está dando um show no Zezinho Magalhães, por causa do Galinho, né? O Galo da comarca que passou de fase, está entre os 16 melhores do país e agora pega o Ceará. E o jogo, detalhe, é no Zezinho Magalhães. E já nós vamos falar mais. Torcedor jauense, hoje queremos a sua participação, ok? Bom, falando do clássico de ontem, deu Verdão. Primeiro clássico paulista do ano, mas não foi fácil, não. O Santos não vendeu barato. O Carlos Miguel, que é o goleiro do Palmeiras agora, fez várias defesas importantes e o resultado, placar magrinho, 1x0, foi assim. Olá, aqui na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Santos por 1x0 no Clássico da Saudade, em jogo válido pela segunda rodada do Paulistão. O time da casa abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, em jogada que envolveu Alan e Flaco Lopes. Alan deu passe para que Flaco saísse cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão. O camisa 22 deu toque para que Alan pudesse balançar as redes e marcar o único gol da partida. Com o resultado, o Palmeiras conquista a sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Já com a derrota, o Santos vira a chave para o confronto contra o Guarani no domingo em Campinas. Jogo que terá a transmissão da Record, do R7 e do Record Plus. É um show de transmissão para você. E o gol do Palmeiras, contra-ataque rápido, hein? Para um começo de temporada, você vê que está todo mundo meio, né? Não está naquele ritmo, né, de meio de temporada, por exemplo. Está todo mundo ainda, né? Todo mundo adquirindo ou readquirindo o melhor preparo físico. Você tem uma memória daquele preparo anterior, de fim de temporada, porém teve um período de descanso. E aí o Palmeiras acabou encaixando esse contra-ataque ali, ó. Contra-ataque rápido. E aí, placar magrinho, 1x0. Bom, vem cá, por favor. Os outros dois, Giga, quero sua participação, né? Quero que você fale a respeito do jogo entre Santos e Palmeiras. Detalhe que eu cheguei aqui na redação hoje. O primeiro para quem eu olhei foi para Luiz Beltraminho. Eu falei, Beltra, teve polêmica no jogo do Palmeiras? O Beltra falou, não. Ufa, dessa vez não. Porque, olha, eu vou contar uma coisa para você, tá demais, hein? Outros dois gigantes do estado entram em campo hoje. Quem são eles? Vamos ver? Corinthians, conforme já dissemos. O Corinthians venceu a Ponte Preta, né? Por 3x0 na estreia. Tem uma parada dura contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado, e o atacante Yuri Alberto e também o volante Ranielli, que ainda não jogaram, né? Não foram para o jogo contra a Ponte, podem estrear, né, na temporada. Essa partida você vê ao vivo aqui na Record, no R7 e no Record Plus. A partir das 7 da noite tem um esquenta lá e dali a pouco a bola rola. É um show de transmissão para você. Já o São Paulo vem de uma piaba. 3x0 fora o baile. Sabe a barba, cabelo e bigode? 3x0 é isso. Resumidamente é isso. Perdeu para o Mirassol na estreia, enfrenta o São Bernardo. É cascudo também, hein? O jogo é às 9h45 no Morumbis. Vantagem do São Paulo é jogar em casa. Depois do resultado em Mirassol, a tendência é de que o técnico Hernan Crespo está com os dias contados, hein? Ele deve promover mudanças na equipe. Lucas Moura, que ganhou alguns minutos no jogo passado, pode começar entre os titulares. Então, assim, vem cá, por favor. O Lucas Moura já é um jogador um pouco mais velho. Ele tem a idade do Neymar.
Só que o Lucas, a exemplo do Neymar, teve muito... Aliás, o Lucas teve mais problema físico ainda, mais até do que o Neymar. Só que o Lucas é ídolo. E o Lucas, vindo de um problema, aliás, vindo de um período muito complicado de problemas físicos, aí o cara joga alguns minutos no primeiro jogo, toma uma lambada de 3-0, aí você coloca o ídolo para dividir a responsabilidade com o cara ainda sem condições. Ei, futebol. O tal do Crespo, não sei não, hein? Já tá querendo, bota o Lucas Moura lá, é ídolo mesmo, né? É cria do São Paulo. E aí a gente consegue contornar um pouco. Não contorna, o cara não tá bem. Não tá 100% ainda. Aliás, ninguém tá. Ainda mais um cara que veio de um monte de problema. Isso não é legal, não. Ou seja, o São Paulo segue naquela toada, tentando, né? De repente fazer alguma coisa para não entrar nessa fase, mas é difícil. Tem muita gente dizendo que o São Paulo vai começar a partir de agora a viver um calvário. O negócio é... Enfim, queremos a sua opinião, ok? 14997450940. Vamos falar agora. Ah, tem outros gols? Tem. Primavera 3. Ai, 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 hein? Esse resultado é preocupante para o Noroeste. Olha o Primavera o que fez com o Mirassol. Primavera 3-1 no Mirassol. E o Capivariano, então? 1-0 na Portuguesa. Ai, ai, ai. Noroeste, toma cuidado. Mais gols para você. Estreante na primeira divisão, o Primavera fez 3-1 no Mirassol. Foi a primeira vitória do Primavera na elite do Paulistão. Em Campinas, o Velo Clube voltou a vencer a Ponte Preta depois de 47 anos. 1-0, gol de Marcelo. Velo Clube, né? Velo Clube que venceu a Portuguesa, segunda derrota da Lusa. Como eu disse, esses resultados preocupam e preocupam muito o Noroeste, já que tanto Primavera quanto Capivariano e o Velo Clube são adversários diretos na briga pela permanência na Série A1. O Noroeste vai ter que brigar ali. Depois de tanto mistério, né? A gente imaginava. Poxa vida, de repente tanto mistério é justificável porque quer esconder alguma coisa, de repente montou um time. Enfim, a gente imaginava que de repente coelhos sairiam dessa cartola. Porém, aquilo que foi mostrado dentro de campo, evidentemente que ainda precisaria de muitos ajustes. Só que não dá tempo. O campeonato é muito curto, são 8 jogos só nessa primeira fase, para ver quem cai e quem sobe. Para ver quem vai e quem fica. Por isso, é vital para o Noroeste buscar pontos hoje. Lá em Rio Preto, contra o Botafogo, depois de perder por 1-0 para o Bragantino, o Norusca em Ribeirão Preto. O Norusca agora vai pegar o Botafogo, pauleira. O jogo é às 7 da noite. O executivo de futebol, André Figueiredo, que é um executivo de futebol muito experiente, né? Ele falou a respeito dessa expectativa. Todos eles sabem, todos eles são experientes. A coisa não começou legal. E só que, ó, tem que pegar no breu, senão o negócio fica complicado. Fala, André. O Botafogo vai ser um jogo que a gente vai poder ter uma visão mais real da onde a gente pode chegar no campeonato. O que a gente vai produzir contra o Botafogo, né? Porque tu pode perder e produzir muito. E também tu pode não produzir nada, ganhar o jogo numa bola. E aí você fala assim, caramba, se eu jogar mal assim contra o São Bernardo lá, será que eu dou sorte de novo? Se eu jogar mal assim contra a Ponte lá, será que eu dou sorte de novo? Eu prefiro estar com a expectativa na performance do que com a expectativa da sorte, né? Então, assim, é um jogo que a gente vai ter um parâmetro melhor para avaliar o nosso elenco em relação a esse poder ofensivo. Porque, assim, ninguém tira da minha cabeça que o poder defensivo nosso foi muito bom. A competitividade, a organização das linhas, a organização defensiva, para mim foi muito bom. Aí você fala, mas futebol, se você só defender, não vai ganhar, né? Então a gente tem que começar do simples para o composto. Ó, já defendemos bem, agora como é que a gente pode defender bem e também atacar bem? E eu acho que esse Botafogo pode ser, como é um time mais do nosso porte, um parâmetro para a gente detectar ali alguma falha, alguma virtude que a gente tenha e poder vir melhorando isso. Tá aí, o André Figueiredo foi cirúrgico, preciso naquilo que apresentou o Noroeste contra o Bragantino. E acrescento, o Noroeste se defendeu muito bem, estava muito bem organizado, mas tem que sair jogar. O Noroeste não está com esse poderio ofensivo. E isso passa fundamentalmente pelo meio-campo.
meio campo que não produz, o Carlão ficou isolado lá na frente. Ficou brigando com 2 zagueiros de 2,5 metros de altura. Difícil. Aí entra no segundo tempo o tal do Wesley. O Wesley tem o drible, mas deu uma pancada de canhota, exigiu uma defesaça do goleiro do Bragantino. Então, assim, o sarrafo foi alto? Claro, foi. Mas o Noroeste, sim, se comportou bem. Organizado, ou seja, muito bem treinado. Mas agora é uma questão de nível, né? Qual é o nível do Noroeste? É isso que vai ser buscado nos próximos jogos. O Noroeste vai brigar pelo quê? Nesse primeiro momento, a impressão que nós temos é que vai brigar contra o Veloclube, Capivariano e Primavera pela permanência na Série A1. Né? Tá só no começo, mas o campeonato é muito curto. Vamos ver o que os próximos capítulos reservam, ok? Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Ó, gente, o governo do Brasil está entregando muito para o povo de São Paulo, viu? No interior, na capital, no litoral, tem melhorias chegando para todo mundo. Olha, por exemplo, a Via Dutra. Ela está passando por uma tremenda modernização no trecho entre São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e Guarulhos, na Grande São Paulo. Essas obras, elas vão deixar a viagem muito mais segura e você vai poder chegar ao aeroporto bem mais rápido. Poxa, isso é sensacional. O trânsito vai ficar muito melhor para quem usa a rodovia todo dia. E vem aí uma obra histórica, o túnel, que vai ligar Santos e o Guarujá, será o primeiro túnel embaixo d'água da América Latina. A travessia vai cair para cerca de 5 minutos e você vai poder passar de carro, de bike, a pé, do jeito que você quiser. Vai ser demais. Aliás, falando em mais, você quer mais? Então toma. Vacina contra a dengue, 100% produzida no Brasil, expansão da linha 2 do metrô em direção a Guarulhos, maior operação contra o crime organizado da história, que foi a Carbono Oculto. É, meus amigos, o governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que também investe em obras, segurança, saúde e transporte para melhorar a vida de todo o povo de São Paulo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Muito bem, Paulistão da Série A2. Agora é hora de mostrar gols para você. É hora de, muito mais do que mostrar, é hora de contar as histórias dos gols. O Ituano venceu e é um dos líderes do campeonato, hein? Foi ontem em Itu contra a Votuporanguense. E a partir de agora, como eu disse, a história dos gols para você. Vai, primeiro o gol do Ituano, um erro do adversário. Olha o que vai acontecer isso aí. No erro do adversário, o Neto Berola, que já está com 45 anos, o Neto Berola, o interminável Neto Berola, fez o único gol do jogo. O passe foi ali do Mezenga, né? Aí, ó, saiu pai, ó, zagueirão. Zagueirão parece carteiro novo, né? Só entrega errado. Aí o Berola fez isso aí, ó. Berola é experimentado, experiente. O Galo, 38 anos, o Jarbas está me dizendo aqui, ó. O Galo tem uma vitória e um empate e está entre os líderes da A2. No sábado pega a Ferroviária, mais uma vez, no Novelli Júnior em Itu. Que passe do Bruno Mezenga, hein? Você viu, de primeira ele já achou o companheiro mais bem colocado e isso redundou no único gol do jogo. O Linense foi até Diadema e não conseguiu superar o Água Santa. 2-1 para os donos da casa e o detalhe é que o Linense saiu na frente, hein? Vamos ver. O gol do Linense foi do Vinícius Alves, tá vendo ali, ó? Jogada que começa no meio campo, vem um lançamento longo. E aí, ó, o que vai acontecer? Vem o cruzamento. Ó que cruzamento bem feito, hein? Foi uma assistência. Coisa linda. O Vinícius fez o primeiro gol para a equipe do Linense. Só que aí o Linense parece que não entendeu a competição, né, Linense? Fez o primeiro gol, congestiona o meio-campo, tira um atacante, sei lá, porque 1-0 é goleada. Aí o Água Santa saiu para cima. Aí aconteceu isso aí, ó, tá vendo? A bola pingou dentro da pequena área. Não pode. Levi empatou de cabeça, chegou com tudo ali. Fez a cabeçada lá, ó. A bola pinga na pequena área. Tá entre o zagueiro e o goleiro, ó. Mas ninguém foi. Ai, ai, ai. Aí o Levi aproveitou. E esse é o segundo gol do Água Santa, tá vendo, ó? De novo lá pelo lado direito. Aliás, a boleirada que jogou por aquele lado tava bem, hein? Jogada tramada ali do lado direito. Que cacetada desse jogador aí. Volta um pouquinho, preciso pegar o nome dele. Que cacetada. Camisa 5, volante. Netinho. Não é aquele que canta Ô Mila, não. É outro Netinho. Que cacetada pegou o Netinho, hein? Coisa linda. Você viu ali a jogada? Aliás, teve uma coincidência, né? No primeiro gol do Linense com o segundo do Água Santa. Jogada trabalhada
pelo lado direito, na lateral e também na meia, e acabou redundando em 2 gols ali pelo lado direito. Pois bem, o Linense tem uma vitória e uma derrota e volta a campo no domingo, fora de casa, contra o Monte Azul. Monte Azul que deve impor uma certa dificuldade pro Elefante, hein? Já o São Bento perdeu a segunda. Aproveitamento negativo, não tá legal não, hein, Bentão? Não tá legal. O Azulão tá na lanterna da Série A2. Foi contra a Inter, lá em Limeira. Vamos ver o primeiro gol da Inter? Olha lá, ó, jogada pelo meio campo, a abertura lá pelo lado direito. Que enfiar, quer ver? Olha que enfiada de bola, coisa linda. E vem o cruzamento. E aí o jogador fez de peito? Fez de peito, Rafael, hein? Vamos ver de novo. Cruzamento veio forte, né? Não dava pra baixar a cabeça. Ele falou, vai de peito mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Meteu o peito na bola. Não tem problema, vale do mesmo jeito. E aí o segundo gol. Goleirão saiu mal, hein? Ô, goleirão. Saiu errado, né, Jarbas? O Jarbas que é o nosso instrutor. Caçou borboleta, olha lá. Foi, não achou nada. E aí o Eduardo fez o segundo gol para a Inter de Limeira, placar final 2-0. O Azulão vai buscar a primeira vitória no sábado contra o Água Santa em Diadema. Difícil. Jogo complicado também, já que o Água Santa, conforme já mostramos, vem de vitória contra o Linense. Agora é hora de tirar o chapéu mesmo, bater continência, né? Tem que tirar o chapéu. Nós todos aqui tiramos o chapéu para o que está rolando lá em Jaú, nesse começo de ano. Sensacional. É uma sinergia, né? É uma conexão entre a torcida, que está lotando o Jauzão, Zezinho Magalhães, e o time está entrosado com essa torcida. Parece que está acostumado a jogar com casa cheia. Tanto que a molecada tem muito jogador profissional que bambeia das pernas quando pega uma casa cheia. Com a molecada, tem nada disso não. Tanto que o 15 está entre os 16 melhores times da Copinha. O que isso significa? Está entre os 16 melhores times sub-20 do país. Fora do campo, um show atrás do outro na torcida. E ontem, vitória por 1-0 contra o Guarani, que é pauleiro, hein? Guarani, tradicionalmente, tanto quanto o 15, tradicionalmente sempre revelou bom jogador. Só jogadores, né, acima da média. Vamos ver o gol, como é que foi? Até pra gente esmiuçar mais uma vez a história do gol do 15 para você. Jogada tramada ali pela meia direita, aí muda de lado, aí o que vai acontecer? Agora vem um chute, uma tentativa de longa distância. Ó o Juan, dominou errado, Juan. Esse Juan é talentoso, esse Juan é bom jogador, porque a bola vem venenosa, o campo tá molhado. Aí o Guarani vai para cima, pressiona e aí, ó, esse jogador aí fez a diferença. O Cipolla, o Pedro Cipolla, goleiraço do 15. E olha que ele tem um outro goleiraço que é reserva dele, que é o Pedro Caride, que é meu conterrâneo lá de Arealva, reserva do Pedro Cipolla. E os dois disputam a posição, mas tem um clima de lealdade entre os dois, é muito bacana isso. E aí, ó, você tá vendo mais uma vez o gol do Galo, a bola, olha isso, ó. A bola vem, é difícil dominar uma bola assim. Ele domina ajeitando. E o Jarbas está me lembrando bem, o Guarani eliminou o Corinthians. E agora foi eliminado pelo Galinho, pelo Galo da Comarca. Pedro Cipolla bem, esse Juan é diferente. E o Galo da Comarca está escrevendo uma linda história nessa copinha. Pega agora, como eu disse, o Ceará. O jogo é no Zezinho Magalhães e, de novo, essa mesma conexão vai ser repetida. O resultado, claro, não dá nem para a gente prever. Mas o 15, por tudo que tem feito, entra com moral para esse jogo contra o Ceará, que também chegou nas oitavas, não por acaso. Esse domínio dele é sensacional. Ô Jarbas, isso é coisa de cara que conhece. Porque a bola vem, mas vem um tijolo. Ele domina virando. Ele já domina virando o corpo, ajeitou, só dá a passada ali e faz a batida. Sensacional. Bom, o jogo contra o Ceará é amanhã, 8h45 da noite, mais uma vez, no Jauzão, no Zezinho Magalhães, em Jaú. E repita, hein? A conexão vai se repetir. Torcida e molecada e olha, Ceará vai ter que vir, né? Vai ter que fazer algo diferente. Senão, o Galinho, olha, tô botando uma fé. Bom, e hoje tem mais copinha na região, hein? Quem vencer vai para as oitavas de final. Quem perder, volta para casa. O Ituano, que é o outro galo, né? Já pensou os dois galos passarem? Sensacional. O Ituano enfrenta daqui a pouco, 5 da tarde, o Fluminense, lá em Santana de Parnaíba, na região metropolitana da capital dos paulistas. Em Sorocaba, o jogo é mais tarde. É o tricolor. O São Paulo podia usar uma molecada no Paulistão, né?
Pelo menos a molecada está meio livre de todas essas polêmicas. Por quê? Porque fica lá em Cotia, né? Está longe do Morumbis. Bom, pois bem, o Tricolor está usando o estádio Walter Ribeiro, né, o SIC, em Sorocaba, São Paulo e Operário de Ponta Grossa. O jogo será às 7 da noite e amanhã a gente conta tudo, absolutamente tudo para você. Agora vamos falar de basquete? Hora de falar do basquete, como não? É, NBB. Bola em jogo também no basquete do NBB. O ano de 2026 está perfeito até agora para o Bauru Basquete. Primeiro o time bateu o Osasco, 94-86. Depois foi a vez de passar a atropelar o Pinheiros. Foi com placar centenário, hein? 101-94. Hoje, terceiro jogo do ano, mais uma partida contra um time que vem da capital. Bauru e Paulistano. A partir das 8 da noite, no ginásio Panela de Pressão, o nosso comendador Cláudio Amantini, com o Bright, que você está vendo ali com a bola na mão, em grande fase. Alex Garcia, interminável, não sabe o que é fase ruim. Olha lá, ó o brabo, ó. O brabo pega, você vê o que é o jogador de personalidade, né? Ele tem pela frente um jogador que tem um palmo maior do que ele. Ele vai para cima e na base da força ganha o espaço, vai naquele duelo e fez o que fez. Sensacional. Excelente fase, portanto, para o nosso Bauru Basquete. Para o Dragão, vale um salto na tabela de classificação, né? Atualmente é 11º, mas tem só uma vitória a menos que o próprio Paulistano, que é o 8º colocado. Se fosse futebol, seria aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Enfim, vamos falar do Paulo Jaú? Paulo Jaú, claro. Para mim, Paulo Jaú é o grande treinador dos últimos anos do basquete masculino nacional. É ele quem fala agora a respeito, né, dessa sequência, para manter essa sequência boa nesse comecinho de ano. Fala, Jaú. O Paulistano, né, um perfil parecido, né, com o perfil do Pinheiros, né, dois bons técnicos, né, equipe jovem. Né. O Paulistano ainda tem uns jogadores ainda mais experientes ali, no caso do Sivet, no caso do Gui Abreu, no caso do Caleb Hunter, né, Léo Demetrio, então, mas não deixa de ter na sua rotação uma equipe muito forte, né, fisicamente, onde defende bem, corre bem a quadra, ataca os rebotes, né. Eu acredito que vai ser mais um jogo duro, né, mais aquele jogo longo, né, aquele jogo que vai ser decidido lá nos minutos finais. A gente acredita que vai fazer um bom jogo também, subindo a intensidade, igualando a intensidade, para a gente possa nos impor dentro do nosso domínio, ao lado do nosso torcedor, e buscar mais uma vitória, que é importantíssimo, porque o Paulistano também é um confronto direto com a gente na tabela neste momento. Muito bem, hora de falar do vôlei masculino do SESI, que enfrenta hoje no Escafão o Cruzeiro de Belo Horizonte, e é uma pauleira, hein? Por quê? Porque o Cruzeiro está lá na parte de cima da tabela. A gente foi lá conferir e é o que você vai ver agora. Numa academia considerada mais comum, digamos assim, você com toda certeza não vai ver um treino desses. Só os levantadores fazem isso. Já o treinamento específico do líbero cansa só de ver. Mas o Pureza diz que está acostumado. Geralmente a gente tem 2 períodos, né? A gente faz lá na quadra e vem para cá. Então, para minha posição, a gente treina muita agilidade. Então, às vezes a gente precisa complementar aqui com algum específico na academia. Cansa só de ver. Cansa um pouquinho para quem não está acostumado de ver, mas para a gente é tranquilo, porque a gente faz geralmente isso todos os dias, então a gente já está um pouco mais habituado. Isso na prática aumenta substancialmente a sua mobilidade. Com certeza, isso me ajuda muito ali dentro de quadra, né? Faz com que eu consiga ter um pouco mais de agilidade, um pouco mais de visão de jogo e consiga chegar mais rápido nas bolas. O preparador físico é o responsável por fazer treinos individualizados. Ele considera as posições dos jogadores em quadra e quais são as necessidades para cada uma delas. Ele garante: aqui ninguém dá migué, não. Tem que estar junto, né? Mas quando a gente conscientiza os atletas, quando eles sabem a importância dos exercícios, eles compram a ideia e não tem problema quanto a isso, não. Mas o grupo é bom, o grupo se dedica, o grupo trabalha muito. É um grupo bacana, a gente está sempre junto, a gente está sempre explicando o porquê das coisas, qual a importância disso para a quadra, para a integridade física deles, então eles acabam fazendo naturalmente. E você monitora o tempo todo? Eu fico monitorando a qualidade dos exercícios, a velocidade de execução. Se precisar daquela chamadinha, dá também? Precisa, tem horas que precisa mesmo, para a gente manter o foco, mas é um trabalho muito bom, um trabalho importante. O jogo entre SESI Bauru e Cruzeiro pode com total certeza ser definido como um clássico do voleibol masculino brasileiro.
No primeiro turno, o time bauruense bateu o time mineiro por 3-2, jogo dificílimo lá nas Minas Gerais. Agora, o confronto é em casa e o time bauruense busca subir ainda mais na tabela. Nesse momento, ocupa a 6ª posição. Já o Cruzeiro é o líder da Superliga. Olha, a gente atleta, a gente acredita que o passado já não importa mais tanto, né? E isso faz a gente manter o foco aqui no presente e não importa contra quem a gente vai jogar, a gente consiga fazer o nosso melhor. Pensar assim alivia um pouco a pressão. Acredito que sim. E joga mais solto. Joga mais solto e manter a gente focado. Enquanto os jogadores ralam na academia, o professor fica quebrando a cabeça, no melhor dos sentidos, para enfrentar um adversário tão qualificado. É um clássico, né? Mas a gente tem que entender que a Superliga esse ano ela está um pouco diferente, né? Acho que todos os jogos é um clássico, né? Porque a gente ganhou de grandes, perdeu de pequenos, então a gente tem que pensar na mesma maneira. Um time mais jovem, um time mais inexperiente, vamos dizer assim. Então você precisa prepará-los da mesma maneira, pensar no trabalho diário, na construção diária, né? E se importar com os detalhes, que eu acho que faz a grande diferença. E sem dúvida jogar contra o Sada é um jogo de grande emoção, vamos dizer assim, né? Na ponta do casco todo mundo tá vendo ali? Ó, isso é o trabalho do levantador. Isso aí dá uma força nos dedos que é um negócio absurdo. Vamos ver algumas participações? Vem cá, por favor. A turma participou bem hoje de novo, hein? Vamos lá? Chegou mensagem para você. Vamos embora, Mari. Ó, vamos começar com a Mari. Boa tarde, Colinho. Hoje tem meu Corinthians. Hoje dá Corinthians 3-1. Tá aí, ó. A Mari Batista otimista. Mari, eu não sei não, hein? Não sei, acho que não vai ser assim não. Mas amanhã nós proseia. Luiz Tarzan, cadê a Jane? Lá de Mairinque. Boa tarde, Colinho. Hoje o Bragantino lava a alma. Vai ganhar de 2-1 do Corinthians. Luiz Tarzan, direto de Mairinque. Obrigado, Luizão. Participe sempre. Tá aí o Luizão, que é anticorintiano. Newton de Bauru. Boa tarde, Colinho e amigos. RB 0, Timão 3. Noroeste começou mal, mas hoje ganha por 1-0. Vai, Norusca. Tá aí o Newton. Acreditando no nosso glorioso Esporte Clube do Noroeste. Obrigado, querido. Lourenço de Bauru. Corintiano, o Lourenço, hein? Boa tarde, Colinho. Sou o Júnior Lourenço. Hoje 3-0 pro Timão, fora o baile. Esse Palmeiras não vai longe, não. Ganhou numa marra ontem das Sardinhas. A turma gosta de dar uma cornetada. Valeu, Lourenço. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Tamo junto. Sensacional. Amós, lá de Botucatu, tirou um retrato nosso ali, ó. Boa tarde, Colinho. Meu Flamengo perdeu para o Bangu 2-1, mas hoje vou torcer para o Red Bull Bragantino. Muita chuva aqui em Botucatu. Valeu, Amós. Eu acho que vai dar Bragantino, hein? Amanhã nós proseia. Evandro de Bauru. Falei ontem que o Verdão iria afogar o peixe. Tá aí o Evandro, que acertou o palpite. Valeu, Evandro. Palmeirense de 4 costados. Claudenice, minha amiga. Boa tarde, Colinho. Ontem eu acertei. É mesmo. É verdade, Clau. 1-0 para o Palmeiras e hoje vai ser 2-0 para o Corinthians. Abraços para todos do Balanço Geral. Claudenice de Bauru. Obrigado, Clau. Obrigado, Clau. Acertou o palpite ontem, penso que. Obrigado, viu, querida? Agora é a vez da Romilda Vieira, lá de Itápolis. Ó, Itápolis ligada na gente, hein? Tirou um retrato nosso lá, ó. Boa tarde, hoje vai dar Corinthians 1-0, já tá bom. Mande um abraço aqui para Terezinha Palmeirense, que tá feliz. Abração, Terezinha. Obrigado, Romilda. Tirou um retrato nosso lá. O tio tava coçando a orelha. Deu uma limpada. Joabson, de Lençóis Paulista. Santos vem forte após a volta do Neymar em fevereiro. A derrota para o Palmeiras foi pontual. Eu acho também, viu, Joabson? Quando vierem essas contratações, aí tá meio difícil, o Santos tem um problema de grana, deve qualificar mais o time. Eduane, lá de Piratininga. Boa tarde, Eduane está dizendo de 3-0 para o Timão. Vai, Corinthians! Valeu, Eduane. Obrigado pela participação. Direto de Piratininga, corintiana. Zeca de Quatá. Boa tarde, Colinho. 1-0 para o Bragantino. Ontem meu Palmeiras já ganhou. Já tem 6 pontos. Tem 2 vitórias no campeonato. Valeu, Zeca. Obrigado. Direto de Quatá. Quatá. É pititica, mas é aprazível. Francisco Pinheiro, lá de Botucatu. Boa tarde, amigo Colinho e amigos da Record. Como um bom São Paulino, vamos secar o Corinthians. 3-1 para o Bragantino. Valeu, Chico. Obrigado. Francisco Pinheiro, direto de Botucatu. Tem mais uma? Tem. Jorge de Bauru. Boa tarde. Vai dar Norusca hoje, mas o Guilherme precisa ser um pouco mais ousado
colocar alguém para servir o Carlão. Abraço, valeu Jorge, direto da Vila Falcão, da Zona Oeste da nossa Sem Limites. Dito isso, ponto final, é mais essa edição do nosso Esporte Record Paulista.